Vamos conversar um pouco sobre um questionário. Questionário esse que eu tenho até no meu site, georgeluiz.net.br. Na primeira página já aparece. São 21 perguntas básicas com suas respectivas respostas de forma bem direta, bem natural, para que todos possam entender as dúvidas que acometem a maioria da população. Desconhecer a espiritualidade, desconhecer o seu dia a dia, as atitudes que se tomam e que sempre somos surpreendidos quando despertamos do outro lado da vida, causa profundo dissabor, profunda decepção em milhões e milhões de seres. A primeira pergunta é sobre a cremação. É verdade que logo após o desencarne não se deve fazer a cremação? Por quê? Bom, não devemos generalizar, porque cada ser tem as suas particularidades evolutivas a considerar. O que ocorre quase sempre, em grande maioria de recém-desencarnados, é o forte apego à matéria. E apego devemos considerar exatamente tudo referente ao mundo terreno. Existem fortes sensibilidades ligando o espírito ao corpo já sem vida. O tônus vital, ainda necessário às impressões da alma do mundo material, são extintos de forma violenta, abrupta, causando sequelas no corpo perispiritual. Vejam bem como a cremação é algo perigoso, algo que deve ser repensado. É necessário um grande desapego dos laços materiais para não sofrer as dilacerações no corpo perispiritual no ato da cremação. É preciso que nós conheçamos um pouquinho aquela pessoa recém-falecida e que ela não tenha tido uma vida tão apegada à matéria, seja na questão familiar, amorosa, seja na questão de dinheiro, porque causa um dilaceramento terrível. Segundo alguns amigos que labutam em centros espíritas, eles sempre alertam para que desse ao menos 72 horas de espera para que possa cremar o corpo. É um tempo relativamente curto, mas é o mínimo para que os guias, mentores espirituais ajudem no desenlace daquele espírito, deixando aquele invólucro de carne definitivamente, para que não venha a sofrer essas sequelas. A segunda pergunta, que a gente ouve muito, eu ouvi muito, ainda ouço de muita gente, é o seguinte: existem espíritos maus, existem muitos espíritos maus em cemitérios? Bom, espíritos maus em cemitérios, eu coloquei uma interrogação. Em cada cemitério, como em qualquer outro local, encontram-se boas e más pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. No caso do cemitério em questão, o verdadeiro contingente de desencarnados enxameiam por lá, sejam guardiões, trabalhadores da área da saúde, do astral, guias e amigos espirituais, daqueles que por diversos motivos encontram-se presos ainda ao corpo putrefato, caso de muitos suicidas.
em seus túmulos. Além, é claro, dos seres vampirescos que se alimentam de determinadas energias. Então, um contingente, uma população realmente imensa. Mas devemos entender que aquele ambiente não é só de trevas, não é só de espíritos malignos. A terceira pergunta é bem simples. Quais as diferenças entre Quimbanda, Umbanda e Candomblé? Bom, a Quimbanda é magia negra, né? É aqueles que trabalham praticamente somente dentro da magia negra. A Umbanda é uma religião surgida aqui no nosso país em novembro de 1908 por Zélio Moraes. E o Candomblé é uma religião de origem africana. Isso aí é para estudar, né? Mas é essa pequena diferença, ou grande diferença, para que vocês não confundam uma coisa com outra. A quarta pergunta: todas as pessoas podem fazer a viagem astral quando dormem? Muita gente pergunta isso, né? Ora, todos nós quase sempre ao dormirmos saímos do corpo e vamos a lugares que simpatizamos ou somos levados por nossos guias e amigos para empreendimentos necessários à nossa evolução. Ou somos atraídos e perseguidos por obsessores e levados para locais terríveis. Tudo é atração, tudo é sintonia, todo mundo sabe disso, né? Todos que labutam nas leis espiritualistas. A quinta pergunta. Verdade que o anjo da guarda, olha só, gente, verdade que o anjo da guarda fica a velar a nossa matéria quando nós estamos dormindo? Bom, anjo da guarda? Uma interrogação. É um termo católico e fora da realidade. Quem gostaria de ficar de castigo a noite inteira olhando alguém roncando? Pelo amor de Deus. Né? O tal anjo da guarda nada mais é do que um dos inumeráveis amigos que temos do outro lado da vida, que só em casos excepcionais, amigos ficam a velar o corpo físico daquele que está distante. Ou seja, médios que estão em trabalhos seríssimos no plano astral, que precisa ter seu corpo físico protegido, e outros tantos motivos. Sexta pergunta. Como lidar com as crianças índigo e cristal? Tudo é moda, né? Até que passou essa moda, ultimamente ninguém comenta mais, mas é um modismo há uns anos atrás aí, criança índigo, criança cristal, e por aí vai. Olha, tem que se observar que fenômenos mediúnicos mais ostensivos não significam necessariamente uma moral superior aos demais. Quanto maior a capacidade mediúnica de um indivíduo, maior a sua responsabilidade no presente, devido a grandes erros do passado. Também. Expiações, né? Ou uma missão necessária à sua evolução. No caso, seria uma aprovação. Ao menos é o que mais observamos em um planeta com uma humanidade limitada moralmente como a Terra. Chamam de índigo ou cristal devido à cor da aura observada por muitos médiuns. Então, quanto mais aquele espírito tem uma determinada evolução, algo positivo, mais sua aura brilha em variadas cores, variadas matizes. Pergunta número 7. A cor em auras revelam o que exatamente? Dizem que a aura é a carteira de identidade que carregamos no plano espiritual. E com certeza essa comparação é verdadeira, pois vibramos o que nossa mente sintoniza. Se temos a facilidade em perdoar, não guardar mágoas, não ter ressentimentos, não desejar vinganças, ajudando sempre que podemos,
com certeza teremos uma aura leve, poderosa, brilhante, em variadas cores. Se somos maldosos, maledicentes, odiosos, vingativos, com certeza vibraremos uma luminosidade pesada, doentia e opaca. Por aí. Pergunta número 8. Macumba existe? Como desfazemos uma? Bom, macumba é uma palavra que na sua origem está ligada à dança e à música africana, mas que passou a ser usada de forma pejorativa à feitiçaria. A música africana, ela passou a ser colocada como magia negra, devido à intolerância religiosa. Então, usar esse termo para denegrir. Desfaz-se magia negra? A pergunta. Claro, compreende uma série de situações complexas e emergenciais a serem tomadas. Isso aí é outro assunto, gente. A resposta é bem simples e para aí. Mas uma explicação extra, como se desfazer uma magia negra. Olha, tudo é sintonia, tudo é vibração. O início do desfazimento de um trabalho pesado inicia-se principalmente dentro da pessoa atingida. A primeira, ela é que tem que começar a reformular, a tentar modificar sua vibração, sua energia, para ajudar a nós que estamos ali trabalhando com falanges de amigos no plano espiritual para acessar aquela perturbação. Então, nunca se iludam com essa coisa de que vocês veem na internet, jornais, gente que resolve sua vida em 7 dias, gente que vai resolver o seu problema da noite para o dia. Não, 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 não é por aí não. Nona pergunta. Qual a verdadeira espiritualidade de um Exu? O que ele faz? Boa pergunta, né? Porque Exu, ainda em muitas cidades, muitos estados do nosso país, ele é tido como um ser demoníaco. Não é? Falta conhecimento, falta estudo. Então vamos à resposta. Qual a verdadeira espiritualidade de um Exu? O que ele faz? É entidade que ainda é desconhecida da grande massa. Passou a ser vista como ser infernal devido a comentários ignorantes e preconceituosos por pessoas intolerantes e limitadas espiritualmente. São espíritos com graves débitos kármicos, como todos nós, não é? E que optaram por trabalhar em regiões densas, perigosas do astral inferior. Lá, desenvolvem aptidões necessárias para atuarem com força e magia contra as forças das trevas. São pessoas que estão lá se redimindo, trabalhando muito, ajudando muito na seara de Jesus com força, com muita energia. Esses são os Exus, no qual também as pombagiras estão incluídas. Pombagira não deixa de ser um Exu. Décima pergunta. Como diferenciamos um espírito trevoso de um iluminado? Pela aparência? Quem não tem um dom de ver, diferencia como? Olha, simplesmente pela vibração que o mesmo emite. E não é somente pela evidência que poderemos constatar se um espírito é do mal ou não. Vários médiuns, por inexperiência, se equivocam com indumentárias de entidades. Não é a aparência de espíritos que podem significar se ele é um ser de luz ou não. Muitas mentes perversas, inteligentes do mundo inferior, adotam formas, eles plasmam belos trajes e conversas aparentemente de alto teor espiritual. Portanto, o estudo e a prática
no bem são o que tem de melhor para observar de pronto se este ou aquele espírito é maligno ou iluminado, do bem ou do mal. Pergunta 11. O despertar da mediunidade pode acontecer em qualquer idade? O despertar pode sim aflorar em qualquer idade. Cada ser tem sua missão e necessidade evolutiva diferenciada. Claro que quase sempre por razões óbvias, a mediunidade, quando aflora em crianças, são controladas por seus guias e mentores, e, se possível, com o acompanhamento dos pais. Pode-se aflorar desde a mais tenra idade à idade mais madura. Cada caso é um caso. Vamos, gente, à pergunta de número 12. Vamos ver aqui, número 12 que eu estou acompanhando. Bom, temos médios mais desenvolvidos um terceiro olho, ou seja, a visão, a terceira visão. Médios desenvolvidos são todos aqueles que estudam e praticam, que não são preguiçosos e nem ficam vampirizando conhecimento alheio. São aqueles que já despertaram através do amor ou da dor para a sua missão terrena. Quanto ao terceiro olho, chakra frontal, nada mais é do que o desenvolvimento da clarividência, exercícios, estudos, práticas, não é? E atentando para o fato de que existe a mediunidade conquistada e a mediunidade emprestada, que é a esmagadora maioria de nós. A conquistada é aquela que, por mérito próprio, através de várias encarnações, nos ligamos ao ser crístico universal, através do bem, do amor. E a mediunidade emprestada é para aquele que tem grandes débitos kármicos, que, ao necessitar reencarnar, ele perde aquela mediunidade para realizar boas obras. Mas a imensa maioria sempre adia o próprio compromisso assumido, criando as mais infantis desculpas para fugir ao que se comprometeu, esquecendo que o amor cobre uma multidão de pecados. É daí que vem essa parábola de Jesus, ou seja, você pede aquela mediunidade emprestada para que você possa ajudar a muita gente, inclusive pessoas que você prejudicou em vidas passadas. Pergunta número 13. O que fazer quando temos a primeira manifestação da mediunidade? O que fazer? Quando surgem as primeiras manifestações mediúnicas, que são diversas, que, por sua pergunta, deve estar se referindo às mais ostensivas. Deve-se estudar a espiritualidade e os seus fenômenos. Ou seja, perguntam sempre quando as coisas já estão naquele limite em que ninguém suporta mais determinada pessoa porque ela, para eles, por desconhecerem, está fora da casinha, ela está esquizofrênica, ela está bipolar. Não, é a mediunidade que aflorou de forma bem ostensiva. Então vamos estudar, praticar, né? Pergunta número 14. Por que alguns médiuns são mais desenvolvidos que outros? Olha a pergunta. Tem-se que observar que fenômenos mediúnicos mais ostensivos não significam necessariamente uma moral superior aos demais. Estou sendo repetitivo, né? Quanto maior a capacidade mediúnica de um indivíduo, maior a sua responsabilidade no presente devido a grandes erros do passado. Ao menos é o que mais observamos em um planeta como a Terra. É algo bem repetitivo, o que já foi falado antes, mas tem que ficar bem gravado para que a gente tenha uma conscientização duradoura. Vamos à pergunta de número 15.
Qual a primeira lição de um médium, em termos de estudos, né? Seria o Livro dos Espíritos? Bom, gente, didaticamente, será todo e qualquer livro que fale de amor, perdão e espiritualidade. Óbvio que a literatura espiritualista nos ensina mais a fundo sobre o intercâmbio do mundo físico com o mundo sutil, ou seja, mundo espiritual. O Livro dos Espíritos e todos de Allan Kardec, eu julgo ser necessário, principalmente aos neófitos, aqueles que estão chegando agora, aqueles que querem despertar, que estão caminhando, agora que despertaram para as leis reencarnatórias. Seria bom que se lesse Allan Kardec para dar os seus primeiros passos. É bom que, com o tempo, ele busque os livros dos Rosa Cruzes, teosofistas, budistas, Hermes Trismegisto, o livro Egípcio dos Mortos e tantos outros que tem por aí, né? Que aí você alarga a sua mente, você amplia o seu conhecimento, a sua visão. Bom, aqui a 16ª pergunta é: existe alma gêmea? A alma gêmea é um assunto tão explorado, principalmente por almas solitárias que tentam várias vezes encontrar alguém que traga a outra metade perdida. É um assunto complexo, encontrará opiniões diversas em mais de 1000 livros. O que ocorre, na minha visão, gente, é o seguinte: almas eternas que somos, vivenciando centenas de experiências amorosas no decorrer de múltiplas encarnações, constituindo amores e desafetos. Desafetos esses que no decorrer de nossa evolução iremos perdoando e sendo perdoados. E amores, entre aspas, alma gêmea, que somente a eternidade provará ser perene ou não. Ora, o amor é amplo, né? Abrangente, ele não é egoísta, não reprime e não sufoca. Quantas esposas e esposos tivemos? Quais desses amamos verdadeiramente e fomos correspondidos? Um somente? Óbvio que não. Alma gêmea, para mim, no meu entendimento, foram aqueles que passaram por nossas vidas e marcaram nossa alma por toda a eternidade. E se hoje enfrentamos o problema da solidão, a dificuldade de encontrarmos um relacionamento duradouro, com certeza que não soubemos valorizar no passado esse mesmo amor. E hoje, através da dor, reconhecemos a falta que faz. Mas não devemos nos levar pela fatalidade. Devemos buscar nos melhorar, que com certeza atrairemos alguém que valorize a nós mesmos. Gente, vamos para a pergunta de número 17. Viremos sempre, reencarnaremos sempre na mesma família? Reencarnaremos sempre de acordo às nossas necessidades evolutivas, seja neste ou em outro planeta, seja nesta ou em outra família. Erra gravemente quem acha que por odiar fulano de tal, jamais voltará a reencarnar próximo do mesmo. Quanto mais animosidade, quanto mais ódio, mais a necessidade de se reencontrar um dia para o perdão mútuo. O amor também, por óbvias razões, une os mesmos espíritos em famílias terrenas futuras, cada um dentro de sua realidade e merecimento, gente. Pergunta de número 18. Por que alguns irmãos gêmeos ou não se odeiam tanto? Irmãos que, apesar de terem nascido gêmeos, continuam a se odiar é devido a pouca evolução baseada no amor e no perdão. Espíritos que insistem na vingança séculos após séculos,
são unidos na mesma família para que juntos possam ajudar-se. Há aqueles que, apesar de todos os esforços dos mentores e guias, são levados a reencarnar como siameses. Nascem com membros de corpos colados uns aos outros, duas cabeças, tórax, aquilo que nós já conversamos em outro vídeo. Então, eles experimentam toda sorte de dificuldades e assim compreendem, passam a compreender um ao outro. São as ferramentas divinas. Deus é sábio. Vamos à pergunta de número 19. Por que alguns adotivos vão para determinada família? Questão aí dos filhos adotivos, né? Filhos adotivos nunca chegam a determinada família ao acaso, à toa. São espíritos que se conhecem desde antigas eras. Cada filho adotivo e seus pais percorrem caminhos diferentes, até encontrarem-se no plano físico e darem continuidade ao planejado por todos eles antes do reencarne de cada qual. É assim que funciona. Vamos à pergunta de número 20. Por que acontece o aborto espontâneo? Aborto espontâneo envolve várias situações. Eu vou citar aqui algumas, entre tantas que existem. O espírito reencarnante e sua futura mãe se odeiam. Vê só. São orientados a se aceitarem, a tentarem a reaproximação como mãe e filho. Mas a energia do ódio é tão grande que o feto não suporta tamanha descarga de energia deletéria. É por aí, viu? É por aí. Também. Há também o ser reencarnante, que nada tem a ver com a família, nada tem a ver com a futura mãe espiritualmente, mas vem ao útero materno para corrigir anomalias no próprio corpo espiritual, tipo suicidas, que feriu profundamente o corpo e que precisa de um remanejamento, uma reestruturação no seu corpo perispiritual. Também tem aquela mulher que tenta engravidar sempre e não consegue devido a problemas no aparelho genésico, devido a abortos provocados em vidas passadas, ou que ela provocou nela ou em outros. Nada está errado, Deus é sábio. E tantas outras situações. Vamos à pergunta de número 21, a última. O depressivo sente que já foi suicida em outras vidas? O espírito que já suicidou-se em várias vidas passadas, quase sempre são os depressivos dos dias atuais, que vivem a pensar que, matando o corpo físico, sanará os seus problemas. Todos os seus problemas, né? Pois é, são pessoas que pensam assim com enorme facilidade de aceitação em dar cabo à própria vida. O que se passa com o meu corpo e a minha alma? Meu Deus, por que eu sofro tanto? São reminiscências bastante marcantes, bastante depressivas, que os deixam num mundo de ilusões, onde eles acreditam sinceramente que a porta da solução é suicidar-se. Então, meus amigos, minhas amigas, eu espero ter tirado a dúvida com perguntas e respostas bem diretas, rapidinhas, mas que possa ter clareado um pouco a mente de cada um de vocês e que vocês possam levar para algumas pessoas que tenham essas dúvidas, para que elas possam passar a estudar, a praticar mediunidade, aquietar mais a mente, entender-se. Espero ter me feito compreender. Um abraço a todos, até a próxima. Que Deus ilumine a todos nós.